Oi, turminha, tudo jóia? Vamos para a aula de hoje? Aula de matemática hoje, tá? Lá na página 130. Lembra que a gente está falando agora sobre os números que são maiores que 10? Que toda vez que eu junto 10, eu formo um grupinho que é chamado do que mesmo, né? Ó, o próprio nome do número já fala, ó, 10, um grupinho de 10, é uma dezena, né? Então, e a gente está aprendendo que os números maiores que 10 são formados por grupinhos de 10, né? Por dezenas e por unidades que são pecinhas soltas. E a gente falou sobre a família do 20, a gente falou sobre a família do 30 e hoje nós vamos falar sobre a família do 40. O que é a família do 40? Quando eu consigo formar 4 grupinhos de 10, tá bom? Então, 10, 20, 30, 40. 4 grupinhos de 10, eu começo a família do 40. Pro, como que eu continuo a família do 40 do mesmo jeitinho que a gente veio continuando os outros? 40, 41, 42, 43. E assim ele vai até o 49. 4 dezenas e 1 unidade, 41. 4 dezenas e 2 unidades, 42. 4 dezenas e 3 unidades, 43. Então, nós vamos até o 49, que é quando eu tenho 4 grupinhos de 10, 4 dezenas e 9 unidades, 9 pecinhas soltas. Aqui na atividade da página 130, tá pedindo para a gente completar essa trilha com os números, que vai do 1 até o 49, tá? No meio tem alguns para ajudar pra gente não se perder. Eu tô às vezes um pouquinho em dúvida, eu posso olhar, por exemplo, lá na página 129, aonde eu já fiz até o 39, para eu não me perder quando eu tiver com dúvida? Lógico que pode. O livro tá aí para auxiliar vocês, mas a gente também tem que tentar um pouquinho antes, né? Então a gente começa lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí o 12 já tá no papel. 13, 14, 15, 16, 17. O 18 já tá no papel. 19. Depois do 19. Aí o 19 eu tenho um grupinho de 10 e 9 pecinhas. Se eu colocar mais uma pecinha, vão formar 2 grupinhos de 10. Então, depois do 19 é o 20. E assim vocês vão indo, tá bom? Ó, a Pro fez até o 20 aqui, ó. Pra gente não atrasar muito, vocês continuem aí, tá bom? Depois a Pro manda a correção pra vocês. Na página 131 vem alguns exercícios falando justamente sobre essa trilha, ó. 2 amigos resolveram jogar usando o tabuleiro da página anterior, esse tabuleiro aqui. Veja a posição dos dois antes da última jogada. Então, olha só. Aqui tem a pecinha de um e aqui tem a pecinha do outro. Então, olha, 41, 42, 43, 44. Qual será que é aqui? Ah, Pro, é o 45. Ah, ó, 45, 46 e depois? Ah, é o 47, porque olha a ordem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre segue essa ordem, tá? Então, 41, 42, 43, 44 e assim vai indo, tá? Aí vem as perguntinhas aqui, gente, ó. Complete. Renato estava na casa 47. A cor do marcador usado por ele era... E aí? Quando eu olho aqui, ó, qual dos dois é o 47, hein? Qual será que é que a gente acabou de falar aqui, hein? Então, aí eu vou colocar ali. Qual é a cor, né? Qual que é o marcador dele? Eduardo estava na casa de número... é o que eu tenho que descobrir. E seu marcador era vermelho? Ah, então eu tenho que olhar o marcador vermelho. O marcador vermelho está em qual casinha? Eu vou lá e olho. Ah, o marcador vermelho está na casinha tal. Eu vou colocar o número dessa casinha, tá bom? Quanto cada jogador precisa tirar no dado para ganhar o jogo em apenas uma jogada? Então, eu jogo o dado, precisa cair um número para eu chegar na casinha. Pro, como que eu faço isso? Eu vou contando aqui, ó, gente. Vamos pensar primeiro no azul. Olha só. O azul
ele para chegar aqui na casinha, ó, vamos contar quantas casinhas faltam, ó. 1, 2, 3. Se ele tirar 3 aqui, ó, ele já ganha. Aí o vermelho, vamos contar o do vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E assim vocês vão colocando, tá? Então, ó, tem até a marcaçãozinha. O azul, quanto que ele tem que tirar, e o vermelho, quanto que ele tem que tirar. Depois, a número 2, ó, escreva o número que fica entre. O que é o que fica entre? É aquele que tá no meinho. Pro, onde eu posso olhar para me ajudar a fazer essa daqui? Eu posso olhar na própria sequência numérica que eu coloquei aqui na trilha. Ou eu posso pensar aqui também, né, gente, ó. 46 e 48. Entre o 6 e o 8, o que vem? O 47. Então, eu venho aqui e coloco 47. E depois no de baixo, entre o 47 e o 49, entre o 7 e o 9, o que tá ali entre os dois? Ah, Pro, é o 48. E assim, ó, eu vou completando. Aqui embaixo tem um desafio para vocês, hein? Olha só esse desafio. Eu acho que vocês vão acertar. Se o tabuleiro tivesse mais uma casa, que número que seria? O tabuleiro parou no 49, ele terminou a família do 40. Então, ó, 4 dezenas e 1 unidade, 4 dezenas e 2, 4 dezenas e 3, 4 dezenas e 4, ele foi indo até chegar no 4 dezenas e 9, que é o 49. O que será que vem depois do 49? E aí, eu vou colocar mais uma unidade aqui, vai dar 10 aqui, eu não posso deixar sozinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que grudar. Então, vai formar uma outra dezena. Então, já não vai ser mais a família do 40, vai ser o quê? Do... E aí, hein? A Pro não vai falar a resposta. Eu tava na família do 40, até chegar no 49. Aí, eu coloquei mais um. Não pode ficar com 10 soltinhos, tive que grudar. Formei mais uma dezena. E aí? É a família do... Que número que viria aí? Vamos ver em quem consegue acertar. Lá na página 132, virando a folha, contagem por agrupamento. O que é agrupamento? É eu fazer os grupinhos igual a gente sempre aprendeu a juntar de 10 em 10. Agrupe os anéis de 10 em 10 para formar dezenas. Então, toda vez que eu junto 10, eu formo um grupinho de 10, eu formo uma dezena. E registre o resultado no quadro a seguir. Então, olha só, eu tenho vários grupinhos aqui de anéis. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que contar 10 e juntar. Então, se vocês repararem, ele já tem, ó, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, formei aqui, ó, um grupinho de 10. Ah, vou contar outro, vou contar outro, vou contar outro. Então, vocês vão circular de 10 em 10. Conta 10, circula, conta 10, circula. Depois que vocês circularam todos, vocês vão pensar nessas duas perguntinhas aqui, ó. Primeiro, quantos grupinhos de 10 vocês fizeram? Vocês vão ver quantos grupinhos de 10 tem aqui. Ah, Pro, eu formei 5 grupinhos, então 5 grupos, 5. Depois, anéis que sobraram. Será que vai sobrar algum anel para fora? Você vai fazer os grupinhos de 10, vai sobrar algum anel, alguma unidade sozinha? Se sobrar, você coloca aqui. Se não sobrou nenhuma, o que você vai colocar? O número 0, tá? Porque o 0 é quando não tem nada. Ao todo, há tantos anéis. Então, aí, depois que eu fiz isso daí, eu tenho que descobrir quantos anéis vão dar. Se vão dar 5 grupinhos de anéis, vão dar 5 dezenas, que número que vai formar? Aí, vocês precisam pensar aí, tá bom? Número 2. Descubra quantos grupos de 10 botões há em cada item e quantas unidades sobram. Depois complete os quadros. Esse daqui tá super fácil, por quê? Porque o próprio livro já trouxe os grupinhos de 10, tá vendo? Ó, toda vez que juntava 10, ele formou aqui já para vocês. Então, olha só. Primeiro aqui, ó, grupos de 10 e quantos sobraram. Grupos de 10, olha no A aqui, ó, quantos grupinhos de 10 eu tenho aqui? Eu tenho 2 grupinhos, então eu venho aqui e coloco aqui, ó, 2 grupinhos. Pro, e esses sobraram? São os botões que ficaram para fora, ó.
que não formou grupinho ainda. O que eu faço? Eu conto. Ah, Pro, deu 8, então sobraram 8. 2 grupinhos, ou seja, 2 dezenas e 8 unidades. É o número 28, tá? No de baixo, quantos grupinhos? Ah, Pro, formou 3 grupinhos. Vou colocar aqui, 3. E quantas sozinhas aqui? Ah, sobrou 2. Então, sobraram 2. E assim vocês vão completar, tá bom? Toda vez que eu completo grupos de 10, dezenas, as que sobram são as unidades, tá? Mostre uma maneira de guardar 5 cartelas de botões em 2 cestas, indicando a quantidade de botões que ficará em cada cesta. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 5 dezenas, ou seja, eu tenho 50 botões aqui, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso guardar esses 50 botões aqui. Eu posso, por exemplo, pegar um grupinho de 10 e colocar aqui e os outros 4 colocar aqui? Pode. Ah, não, eu vou colocar 2 grupinhos aqui e 3 grupinhos aqui. Pode? Pode. Ah, não, eu vou colocar 4 grupinhos nesse daqui e um nesse daqui. Pode? Pode. Esse daqui não existe uma única resposta. Vocês vão colocar. O que eu quero que vocês façam? Vamos, por exemplo, que você colocou um grupinho de 10 aqui. Então, um grupinho, né, uma dezena, são 10. Coloca o número aqui. E aqui? 1, 2, 3, 4. 4 grupinhos. 40. Coloca aqui o número 40, tá bom? Como que eu faço? Liga, ó. Vou dar um exemplo, tá? Não tem que ser igual ao da Pro, não. Eu vou colocar esse aqui e esse aqui. E aí eu vou colocar esse e esse aqui. Vou fazer desse jeito. 2 grupinhos, 2 dezenas, 20. 3 grupinhos, 3 dezenas, 30, tá? Aí vocês vão colocar do jeito que vocês acharem melhor. Opa, não existe um jeito certo, tá? Número 4. O número 4, pinte somente as fichas cujas adições têm resultado igual a 50. Então, eu preciso olhar aqui dentro de cada quadrinho e descobrir aonde forma 50. Olha só, 10 mais 10 mais 10. Então, 10, 20, 30. Não formou 50, então eu não vou pintar. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vixe, passou dos 50. Também não vou pintar. Ah, vou aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Esse deu 50? Esse eu pinto. E assim por diante, tá? Embaixo tem outro desafio. Descubra o número escondido pelo cartão. Aqui, o livro trouxe uma soma para vocês, olha. 40 mais alguma coisa que está escondida aqui, ó, que vai dar 50. Que número será que está escondido aqui? Quanto que eu preciso colocar aqui para dar 50, hein? Desafio para vocês, tá? Virando a folha, nós temos aí a página 134. A página 134 é super fácil. Vocês precisam ligar, só que para ligar eu preciso contar e ler, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Ligue cada grupo de objetos ao número e à palavra correspondentes. Primeiro eu tenho aqui os números, no meio eu tenho as figuras e aqui eu tenho o nome do número. Então, olha só. Eu tenho que contar quantas bandeirinhas tem e ligar. Eu tenho que contar quantas chavinhas tem e ligar. Vou fazer, por exemplo, das bandeirinhas. Nos das bandeirinhas eu contei aqui e deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 3 grupinhos de 10. Deu 30. Então, eu ligo o número 30 nas bandeirinhas e eu tenho que descobrir a palavra 30, o tri. Começa com o T, o R e o I. Só por aí eu já descubro qual é a palavrinha, né? Então, eu ligo lá no 30 também. Então, olha, vocês vão ligar o número no desenho, o desenho na nomenclatura. Tá bom? Tem que contar. E aqui a última página também é uma página de desafio. Em cada bandeja há uma dezena de morangos. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, o que é uma dezena? Uma dezena é um grupinho de 10. Então, eu sei que em cada bandeja tem 10 morangos. É a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Uma dezena de morangos ou 10 morangos. Risque o número que corresponde ao total de morangos de cada grupo. Então, eu tenho o desenho e eu tenho 2 alternativas. Eu tenho que descobrir
qual das duas é a alternativa certa. Será que aqui tem 11 morangos ou tem 29 morangos? Então, olha só, eu tenho 2 grupinhos de 10, ou seja, eu tenho 2 dezenas e eu tenho 9 moranguinhos soltos. 2 grupinhos de 10 e 9 moranguinhos soltos. Qual que é o número certo? Então, eu venho aqui e circulo o número 29. Aqui, olha, 2 bandejinhas. Então, ó, 2 dezenas e 3 soltinhas. Aqui, 4 bandejinhas e uma soltinha. Então, assim vocês vão olhar, tá? É o último desafio para vocês. E aqui, tem 2 perguntinhas aqui embaixo que não precisa responder no livro não, é só para vocês pensarem. Qual é o maior número? O 13 ou o 31? O 13, como que eu descubro? Eu vou fazer uma marcação aqui no livro, depois eu mostro para vocês. Vou até fazer num papel, que fica mais fácil de enxergar. Eu tenho o número 13 e eu tenho o número 31. Ó, eu coloco lá em cima dele o que é dezena e o que é unidade. Então, eu sei que no 13 é uma dezena e 3 unidades. E eu sei que no 31 são 3 dezenas e uma unidade. Vamos pensar comigo aqui, ó, nas dezenas que são os grupinhos de 10. Aqui eu tenho um grupinho de 10 só no 13. Aqui eu tenho 3 grupinhos de 10, ou seja, eu teria 3 bandejinhas de morango, por exemplo. Qual que é o número maior? É sempre onde a dezena for maior. Aqui já tem 3 bandejas, já é bem maior, entenderam? Então, quando eu falo do 13 ou do 31, que eu mudo a ordem dos números, eu preciso saber para qual é o maior, olhando a dezena. Aqui tem um grupinho de 10 só. Aqui tem 3 grupinhos de 10, tá? E a última, explique como pensou para responder. Então aí, ó, a Pro já deu uma ajuda para vocês. Se vocês pensarem de outro jeito também, o importante é sempre olhar o que é dezena e o que é unidade, tá? Dezena, grupinho de 10. E a unidade são as pecinhas, ou no caso aqui, os moranguinhos que ficaram soltos, tá? Tchau, gatinhos.